mergulha no dia a dia do cliente. O escritório está aberto para receber qualquer demanda. Essa equipe ama o que faz. Eu não tenho dúvida que o nosso escritório vai continuar demonstrando bons resultados. A gente faz porque a gente entende que a nossa missão é uma missão sagrada. A gente tem muita noção do impacto que a gente causa na vida das pessoas e, portanto, a gente tem muito orgulho de trabalhar em cada causa como se fosse única. Temos como premissa aqui no nosso escritório Dedicação, lealdade e compromisso. E isso é o que me faz ter mais orgulho de ser sócio de Salomão Advogados. Aqui no Salomão Advogado a gente desenvolve muito essa parte de óleo e gás. E muitos desses casos são muito sofisticados, são litígios de alta complexidade que envolvem não somente a parte jurídica como a parte técnica. Nosso trabalho é tailor-made. Nós sempre buscamos a melhor solução para o cliente. A gente sempre mergulha no dia a dia do cliente. O escritório está aberto para receber qualquer demanda. Essa equipe ama o que faz. Eu não tenho dúvida que o nosso escritório vai continuar demonstrando bons resultados. A gente faz porque a gente entende que a nossa missão é uma missão sagrada. A gente tem muita noção do impacto que a gente causa na vida das pessoas e, portanto, a gente tem muito orgulho de trabalhar em cada causa como se fosse única. temos como premissa aqui no nosso escritório Dedicação, lealdade e compromisso. E isso é o que me faz ter mais orgulho de ser sócio de Salomão Advogados. Aqui no Salomão Advogado a gente desenvolve muito essa parte de óleo e gás. E muitos desses casos são muito sofisticados, são litígios de alta complexidade que envolvem não somente a parte jurídica como a parte técnica. Nosso trabalho é tailor-made. Nós sempre buscamos a melhor solução para o cliente. A gente sempre mergulha no dia a dia do cliente. O escritório está aberto para receber qualquer demanda. Essa equipe ama o que faz. Eu não tenho dúvida que o nosso escritório vai continuar demonstrando bons resultados. A gente faz porque a gente entende que a nossa missão é uma missão sagrada. A gente tem muita noção do impacto que a gente causa na vida das pessoas e, portanto, a gente tem muito orgulho de trabalhar em cada causa como se fosse única. Está muito no meu. Vamos começar em 3 minutos. Contagem regressiva. Está muito no meu rosto, o microfone. Alô? Alô? Tá bem? Tô bem? É uma missão sagrada. A gente tem muita noção do impacto que a gente causa na vida. temos como premissa aqui no nosso escritório Dedicação, lealdade e compromisso. E isso é o que me faz ter mais orgulho de ser sócio de Salomão Advogados. Aqui no Salomão Advogado a gente desenvolve muito essa parte de óleo e gás. E muitos desses casos são muito sofisticados, são litígios de alta complexidade que envolvem não somente a parte jurídica como a parte técnica. Nosso trabalho é tailor-made. Nós sempre buscamos a melhor solução para o cliente. A gente sempre mergulha no dia a dia do cliente. O escritório está aberto para receber qualquer demanda. Essa equipe ama o que faz. Eu não tenho dúvida que o nosso escritório vai continuar demonstrando bons resultados. A gente faz porque a gente entende que a nossa missão é uma missão sagrada. A gente tem muita noção do impacto que a gente causa na vida das pessoas e, portanto, a gente tem muito orgulho de trabalhar em cada causa como se fosse única. temos como premissa aqui no nosso escritório Dedicação, lealdade e compromisso. Silêncio na casa. Gustavo, olha para mim. Estamos dando início a mais uma plenária WIN, que é o núcleo feminino da BDF. Gostaria de saudar a plateia em nome da Yandara, que faz parte... Cadê a Yandara? Que faz parte da trajetória da BDF. É uma pessoa que ela traz a BDF, participa da BDF desde a época de Dr. Gilberto de Leocanto e Condorcet Rezende, e quando eu quero fazer loucuras, ações disruptivas, a Yandara é o meu filtro, né, Yandara? E a Natália também, que é o meu braço direito e esquerdo e faz parte disso tudo, desse projeto todo, de fazer isso acontecer. Obrigada, meninas. Amo vocês.
A WIN Brasil, esse nosso painel, ele existe há muitas décadas. Foi o primeiro núcleo feminino numa instituição de direito tributário no Brasil, e nós trouxemos esse formato da IFA Global, a International Fiscal Association, que a BDF é a branch no Brasil. Então, nós estamos trazendo mulheres, promovendo o networking nacional e internacional há décadas, antes que essa pauta se tornasse tão premente nos nossos dias atuais. Na WIN Global, a política, o propósito é de fazer networking com tributaristas de todo o mundo e trazendo esse conforto e mulheres para o palco. Eu gostaria de fazer uma homenagem pessoal ao Dr. Paulo de Barros, que esse ano ele está presente aqui em todos os painéis, em todos nós, em cada um de nós, de uma forma. Inclusive em mim, que não sou tributarista, nem advogada, e o início do meu envolvimento com direito tributário se deveu ao Dr. Paulo. Quando eu comecei meu relacionamento com o Gustavo, o primeiro congresso de direito tributário que eu fui foi da Denise Lucena, que representa o IBET, né, em Pernambuco, no Ceará. E a primeira palestra inaugural do congresso foi do Dr. Paulo de Barros, e ele fez uma palestra de um humanista. Então, ele falou muito de filosofia, de sociologia, e eu entendi tudo. E eu falei, nossa, eu equivocadamente pensei, como é fácil o direito tributário. Eu, como cidadã, já me sinto parte disso. Estava redondamente enganada. E uma questão que ele abordou, que eu jurei que eu não ia falar sobre isso, foi capacidade contributiva. E como esse tema foi há uma década atrás, eu adorei isso, usei um pouco na minha vida, mas já passou, né, Gustavo? Hoje em dia a gente já tem uma educação diferente do papel da mulher. Então, eu gostaria de chamar ao palco a diretora da BDF e minha parceira em tantos projetos, Ana Carolina Monguilô, que atualmente está iniciando um novo núcleo na BDF, o CENTE, Centro de Excelência da Mulher Tributarista. Ana, vem para o palco contar um pouco disso para a gente. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada a todos vocês. E a gente vê que o nosso público aqui ele é super feminino. O direito tributário, diferentemente do que ele era há 20, 30 anos, hoje ele é muito feminino. A inteligência tributária, os estudos, as pesquisas são realizadas todas por nossas incríveis tributaristas. E qual é a nossa ideia no CENTE? Presidido por nossa presidente, a Betina, com aqui a nossa diretora, a Daniele Brigagão, nos guiando em absolutamente tudo, e com as maiores tributaristas organizando encontros mensais para discussões técnicas e profundas. Lembrem-se sempre que a WIN Brasil é a BDF, as mulheres que fazem parte da BDF já são WIN Brasil, então venham conosco, participem da WIN Brasil e venham conosco participar também do CENTE, que é o Centro de Excelência da Mulher Tributarista, para a gente desenvolver muitas pesquisas e muitos temas técnicos, analisar muitos temas técnicos profundamente juntas. Estão todas convidadas, né, Dani? E eu queria anunciar que a nossa querida Ana Cláudia Ottumi é a presidente da IFA Global, da WIN Global, e Ana Carolina Monguilô acabou de ser nomeada também parte do comitê da WIN Global. Isso é muito importante para a BDF e para a nossa branch. Agora eu vou chamar o meu casting ao palco, porque eu sempre faço um casting. Vou chamar ao palco Luciana Reis, graduada em Ciências Contábeis pela FECAP, com especializações nas áreas de gestão de projetos na Ohio University e MBA em ESG pelo IBMEC São Paulo. Tem mais!
conselheira certificada pelo IBGC. Há pouco mais de 7 anos, ocupa a cadeira de sócia na área de Tax Transformation e líder de diversidade e inclusão no RVC Sociedade de Advogados. Professora de Ciências Contábeis na Universidade Ibirapuera. Conselheira consultiva no Instituto Capacita-me, coordenadora institucional da Associação Mulheres no Tributário e membro do Comitê de Políticas e Advocacy no Instituto Plan International Brasil. Gabriela Rocha, pela primeira vez aqui com a gente no Congresso da BDF, uma alegria. Executiva de Tax, com mais de 15 anos de experiência nas áreas de óleo e gás e marítima, trabalhou por 5 anos em Oslo, Noruega, como gerente tributária responsável pelas regiões Europa, Américas e África. Verônica Magalhães, todo mundo conhece, nossa influencer. Advogada, tributarista, formada pela PUC São Paulo, contadora, formada pela FIPECAF e MBA em Gestão Tributária, pela mesma instituição. Cursou liderança em Harvard, empresária, mentora de carreira e palestrante. Professora da pós-graduação em tributário da Mackenzie, fundadora da Magalhães e Consultoria e da formação Tributaristas 10 vezes. Chama ao palco também Lilian Oliveira de Azevedo Almeida, procuradora do município de Salvador, integra o grupo de trabalho do CNJ sobre reforma processual tributária e participou da comissão especial da AGU sobre reforma tributária. Vice-diretora da Escola Superior da Advocacia da OAB Bahia, procuradora adjunta de Gênero e Raça da OAB Bahia, ex-presidenta e ex-vice-presidenta da ANPM, Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras Municipais, atuou como secretária e subsecretária de Promoção Social e Combate à Pobreza no município de Salvador, membro da Comissão de Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA, especialista em Direito Municipal e Processual, tem participado como palestrante e debatedora em eventos sobre reforma tributária com enfoque na advocacia pública e nas políticas públicas municipais. Advogada, parecerista e palestrante, com atuação voltada para políticas públicas, direito administrativo e promoção da igualdade racial. Estou exausta. A Lilian é tudo isso, mas a maior característica, a maior qualidade dela é ser baiana. Então, ela é aquela baiana, sabe, maravilhosa, que te dá aquele abraço e aquele acolhimento. E aí esse é o sentimento que eu tenho por ela. Bom, todo ano, estão me ouvindo? Todo ano, no Congresso da BDF, nós temos um painel integralmente feminino, e nós variamos entre painéis comportamentais e painéis técnicos. Esse ano, nós vamos ter um painel técnico, e o tema não podia deixar de ser reforma tributária. Então, eu digo para vocês, como cidadã, eu entendo a necessidade de uma nova reforma tributária, o quanto obsoleto, e o desejo pela simplificação. E eu vejo que todos vocês, é um tema que está há mais de uma década, e nos últimos 3 anos se tornou diário na pauta de todos. Mas existem controvérsias. Eu vejo um ponto e contraponto o tempo inteiro. Viemos de uma história que a PEC 110 ia acontecer, entrou um cenário de PEC 45 tomando protagonismo, voltou a 110 e unificaram os projetos. Além disso, teve um humor, um apetite político no meio desse processo. E agora, com isso tudo, temos um texto novo, um projeto aprovado, e eu pergunto para cada uma de vocês, isso é a realização de um sonho ou a materialização de um pesadelo?
Lilian, vamos começar por você? Boa tarde. Tenho certeza que você vai começar comigo por conta daquele meme, piada, que diz que baiano não chega, a gente estreia, né? Aí você vai, já me coloca assim, de cara. Mas, enfim, só foi para brincar um pouquinho, dizer da minha felicidade, cumprimentar todos, todas as pessoas presentes, sobretudo as mulheres, né? Que bom chegar num tema tão técnico e ver tantas mulheres maravilhosas na plateia, aqui comigo, e, principalmente, você, Dani, me permita lhe chamar de Dani, por todo o carinho e admiração. Então, muito honrada em estar aqui, na BDF. Também faço cumprimentos gerais nas pessoas dos meus colegas, né, os procuradores municipais que, por acaso, estejam aqui, ainda não deu para ver todos, mas já na porta ali vi o fenômeno Ricardo Almeida, Ramon, enfim. Então, em nome desses colegas, cumprimento também a Advocacia Pública Municipal. Mas, assim, nesse bate-pronto, né, que é a ideia aqui do nosso bate-papo, e cumprimento todas aqui. Daqui a pouco eu vou lendo o nome aqui, vou olhar na pesca aqui, gente, me perdoe, quebrar um pouquinho o protocolo. Para dizer desse meu lugar, primeiro, de que falo como procuradora do município, como alguém que nunca mergulhou realmente nas questões do dia a dia do direito tributário, mas que, com a caminhada, seja como procuradora, seja como foi dito aí, secretária, que trabalhou, sobretudo, com o combate à pobreza, seja na vida associativa, quando presidi a Associação Nacional de Procuradores e tive a oportunidade de ver a discussão da reforma tributária e de ver a realidade de diversos municípios. E, quando a gente fala dos municípios, vamos lembrar que nós temos municípios com diversos aspectos, com diversos perfis. Então, quando a gente pergunta de cara, a reforma é um sonho, é um pesadelo, no universo, né, de 5.568 municípios da cidade do chão, eu trago para um lugar mais coloquial para a gente refletir, que são nas cidades. A gente fala do Estado, da União, a gente gosta sempre de refletir isso, quem fala dessa perspectiva dos municípios, mas é na cidade que a gente sente mais perto as políticas públicas, principalmente eu, que trabalhei com políticas públicas sensíveis, políticas públicas que envolvem pessoas em situação de rua, políticas públicas que envolvem crianças e adolescentes que estão aí espalhados em nosso Brasil, políticas públicas que envolvem as mulheres negras, sobretudo, que muitas vezes hoje são chefes de famílias nessas comunidades, e é através da saúde, da educação, da cultura, de tudo isso. Nos municípios, a gente sente mais perto. Então, por você sentir mais perto tudo isso no município, a temática de arrecadação, de consumo, de para onde vai esse dinheiro, o que vai ser feito com esse dinheiro, há um impacto muito mais que simbólico, mais concreto, quando a gente pergunta se isso é um sonho e é um pesadelo, porque isso é um sonho e um pesadelo na vida de quem? Principalmente. Não é um sonho e um pesadelo só na perspectiva jurídica, na perspectiva das complexidades das discussões. E você trouxe bem, Dani, que, em 2023, quando a reforma tributária veio trazendo todas, uns defendiam, outros diziam que não, em relação aos municípios, uns diziam que ia ser ótimo, que quando você simplifica, como você racionaliza, quando você traz os processos de uma forma mais transparente, que era o que a reforma tributária vinha dizendo, olha, vamos racionalizar. Isso traduz em quê? Traduz em esses municípios poderem ser fortalecidos na sua governança, em relação tanto ao aspecto econômico como social. E isso se traduz em melhor benefício para essa população que vive nesse município. Mas aí vinha outros dizendo, não, mas pelo contrário, isso é um engodo. Isso, na verdade, você pensa na lógica, você tem, por exemplo, um imposto que é só seu, que é o ISS, onde você tem a gestão dele, onde você pode criar políticas públicas a partir dele, mas agora você está dizendo que você vai ceder dessa governança, dessa política, para algo mais central, algo nacional, e, de repente, vem o medo. Como é assim? Eu vou ceder isso, mas, ao mesmo tempo, isso vai ser bom para mim. E aí ficava nessa discussão em relação, principalmente, à autonomia do município, ao impacto disso no município, e se isso seria um sonho ou pesadelo.
Bom, a reforma passou, a reforma está aí. Então, a gente começa, né, saindo de uma ideia de ideação, será que vai ser bom, será que vai ser ruim? E olhe agora, né, vamos tirar um retrato agora, como é que está a cena dessa novela, nesse momento. Aí eu simplifico até para passar para as outras, digo, é um sonho, né, não é um pesadelo? Aí você pensa, bom, como a gente ainda tem possibilidades de ajustes, através de janelas de regulamentação, de implementação, de monitorar como isso vai ser feito na prática, né? Vamos ter a esperança que não seja totalmente um pesadelo, a depender de como isso se implemente, principalmente nessa regra de transição. Mas, ao mesmo tempo, não é um sonho, principalmente no que diz respeito aos municípios, ao você já começar a perceber a confusão, como a gente fala lá, bem em Salvador, na Bahia, da implementação do comitê gestor, a briga entre associações, entre a Frente Nacional e a CNM, a cadeira do município, o município está ou não está, essa regra de transição que você não sabe bem como conviver com esses dois regimes, sem que você traga uma regulamentação clara. Né? Ah, não, mas a gente vai mitigar através de fundos regionais os impactos, mas como é que vai ser essas regras? Então, todas essas incertezas e, sobretudo, a questão da governança e da presença dos municípios nesse cenário me diz que eu realmente fico no limbo entre um sonho e um pesadelo. Então, vamos avançar para ver onde é que estamos. Funcionando? Boa tarde. Animados? Certeza? Então, beleza. Eu sou uma pessoa muito prática, muito mesmo. Meu marido, que está ali, por exemplo, ó, conheci, casei depois de 3 meses, já fiz um pacto antinupcial, tudo bonitinho, rapidinho, sou prática. Então, eu vou falar de um jeito prático também aqui sobre essa pergunta, se é sonho ou pesadelo. Eu estive analisando essa semana os números, a análise que o IBGE lança a cada trimestre sobre o nosso PIB. Quais atividades econômicas que compõem o PIB? E eu tive a curiosidade de ver a lista de atividades que tem lá, dividido em 12, obviamente que tem mais do que 12, né? Mas, grosso modo, para facilitar. E eu tive a curiosidade de pensar o seguinte, dessas atividades que compuseram o PIB, que foram utilizadas para fazer o cálculo do valor adicionado na economia no primeiro trimestre de 2025, estou falando de coisas super atuais. Quais dessas atividades tiveram algum tratamento, ou específico ou diferenciado na reforma tributária? Diferenciado, alíquota menor, específico, porque não dá o crédito e débito, e nas palestras isso já foi extremamente explicado. Né? E eu quase caí para trás quando eu percebi que, fazendo uma análise ali de olho, sem me aprofundar nos subsetores que compuseram a economia, 49% da economia está ou num regime diferenciado ou num regime específico. Isso significa que, para quase metade da economia, a gente vai ter alíquota diferente, jeito de calcular diferente. Então, seguindo aqui a toada e já caminhando para o fim, para dar espaço para as minhas colegas, eu não sei se é sonho ou pesadelo, como prática que sou, vamos esperar a regulamentação e ver como que isso vai se dar na prática. Mas, com 50% da economia fugindo à regra geral, me plantou uma duvidazinha aqui na minha cabeça se realmente vai ser tão simples quanto é a promessa, que, inclusive, é um princípio constitucional agora, né? Vamos esperar, o tempo dirá, e a prática estaremos lá para atender os clientes e faturar também, não é legal? Ah. Bom, vou passar para a minha maravilhosa aqui, Gabi. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro queria agradecer, né, assim, estar aqui hoje é um privilégio, agradecer a Dani, Gustavo, a BDF, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Bem, eu vou trazer aí falando antes de falar se é sonho, né, ou pesadelo, eu vou trazer um recorte, que é o recorte, eu tenho já mais de 15 anos na parte tributária em óleo e gás, e hoje em dia, especificamente, eu trabalho com gás, né, esse gás, aí o GNL, que, inclusive, chega na casa de muitos de vocês, e trazer aí o paradoxo com a reforma tributária.
né? Vou dar um contexto antes de falar se é pesadelo. Bem, a reforma, na verdade, o gás, né, ano passado, em 2023, saiu a lei do gás, né, para incentivar aí a produção e a importação de gás no Brasil, que o gás ele é uma energia, um combustível de transição energético, né? Então, qual o papel, né, desses elementos de transição energética? É justamente ocupar o lugar daquela energia que ela é renovável, mas que não é suficiente. Por exemplo, solar ou eólica, né? Então, o gás ele tem essa função de transição. Enfim, então, surgiu a lei do gás para incentivar a produção, a distribuição dessa energia de transição. Bem, tudo lindo, maravilhoso, muito investimento privado, investimento internacional no Brasil, até chegou o nosso famoso e querido imposto seletivo. E, claro, né, o gás ele é fóssil, né, ele não é tão prejudicial como o petróleo, por isso que ele é de transição, mas ele é fóssil. E, portanto, ele foi aí incluído no imposto seletivo. O que significa? Bem, primeiro vou falar a parte positiva, né, da reforma tributária, que todo mundo já sabe, mas para vocês não acharem que eu estou totalmente negativa, né, então eu trago essa positividade no sentido da promessa mesmo do que está no papel, que é a simplificação, né, o alinhamento aí dos estados e dos municípios. Então, isso é muito positivo, né, a neutralidade e tudo aí que todo mundo já sabe. Então, essa é a parte boa, essa é a parte positiva, essa é a parte que está no papel. E, nesse recorte aí do gás, eu acho que a parte negativa para a gente é o paradoxo, né? Então, como que, 2 anos atrás, você incentiva, né, um combustível de transição, né, traz investimento para o Brasil estrangeiro, né, tem esses contratos, né, contrato aí de FSRU, só para falar para vocês, eu trabalho especificamente com FSRU. O que é FSRU? É uma unidade flutuante de regaseificação, né? Então, ela pega o GNL e transforma em gás para poder para poder fazer a distribuição para a população, né? Então, como que você promete, né, através de lei, da lei do gás, que esses incentivos eles vão estar à sua disposição e 2 anos depois você taxa, né? Então, o que fazer nesse sentido, né? Então, essa é a parte negativa. Está tendo realmente um paradoxo entre a reforma tributária e a lei do gás, e a gente, como indústria, vai ter que, enfim, puxar, porque o risco, né, de, enfim, a rota mudar aí, né, porque é uma energia flexível, né? Então, se o investidor ele quiser tirar aí o investimento do Brasil, é prático, principalmente numa FSRU, por exemplo, que se move rápido, né, vamos dizer assim, é fácil tirar um ativo desse do Brasil. Se o investidor quiser tirar esse investimento do Brasil por conta da tributação e colocar no papel que realmente sai mais caro, realmente vai sair. O que a gente faz? Hoje, o Brasil, ainda bem, isso também é uma parte positiva, o Brasil ele é uma referência em renovável, né? Ainda 80% da energia do Brasil é renovável, sendo que 50% é hidrelétrica. Então, a gente é muito dependente, né, da energia hidrelétrica, só que ela é falha, né? Por quê? Porque quando tem seca, a gente não tem energia, né? Então, aí vem os outros renováveis que poderiam substituir, que seria a solar ou a eólica, mas ainda não é suficiente. E o gás entra aí. Então, como falei, com a reforma, se tirar o gás, a gente corre o risco realmente dessa matriz energética estar comprometida. Então, nesse sentido, eu ainda não sei se é um sonho ou um pesadelo. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela BDF, em nome da querida Dani, da Ana. A Ana foi o meu primeiro contato com a casa.
Então, eu agradeço muito, Ana, desde 2022. E esse painel WIN, para mim, né, antes de responder as perguntas técnicas, ele é disruptivo e agregador. Então, desde 2022, 2023, eu vejo a evolução desse painel e eu quero parabenizar vocês por isso e agradecer. Muito obrigada. Agora, falando sobre essas questões, né, se é um sonho, se é um pesadelo, trazendo para o lado, né, que eu trabalho com text transformation, com arquivos eletrônicos, eu penso que, no cenário de hoje, o que nós temos? Nós temos aí diversos layouts disponibilizados, né, que a gente precisa acompanhar. Nós temos aqui empresas tentando entender o que fazer neste momento, né, então, buscando os profissionais, tanto da área jurídica consultiva, contadores, especialistas. E, porque, assim, eu vejo como um ponto positivo, acho que eu vejo o copo um pouco meio cheio, que é uma oportunidade de revisitar os seus processos, revisitar as suas áreas. Por quê? Essa revisitação, ela não pode ser feita apenas pela pessoa, por exemplo, que faz o recebimento de um documento fiscal, que fica ali, né, praticamente é uma área inicial. Porque, na reforma tributária, o documento fiscal ele é o coração de tudo. É onde começa, né? Então, ele vai ser primordial, essa parte do documento fiscal. Então, é super importante o quê? A sensibilização das áreas, o jurídico estar mais perto dessas áreas de recebimento, de escrituração de documentos também, olhar para esses layouts não apenas como um documento voltado para a área de tecnologia, mas é um documento voltado para a estratégia e continuidade dos negócios. Então, eu vejo muito essa importância da documentação técnica. Por exemplo, hoje tivemos uma live divulgando sobre a nota fiscal padrão de serviços, que vai ser uma nota fiscal nacional. Olha isso, né? Então, assim, mais de 5.000 municípios terão que se adequar a um modelo padrão nacional. E temos, né, na data de hoje, quando foi divulgada a live, um pouco mais de 1.400 municípios ainda que estão se adaptando a esse novo layout. E esse padrão ele vai ser obrigatório a partir de janeiro de 2026. Não é que você não vá conseguir utilizar esse padrão, mas, sem a adequação sistêmica necessária, você não vai conseguir recepcionar as documentações e nem recebê-las. Então, assim, é uma questão de continuidade mesmo, né, do seu negócio do dia a dia. Então, a importância do dia a dia, hoje, ela é mais estratégica do que operacional. A gente, às vezes, pode pensar, isso aqui é um tema para o meu analista, o meu consultor. Não, você precisa olhar para essa documentação fazendo ali uma referência com a própria Lei Complementar 214. Ele está pedindo uma adequação de um campo para destacar IBS e CBS. Qual é a fundamentação legal para ter esse destaque? Então, é fazer esse paralelo, e aí um grupo muito organizado, né? Eu acho que a gente pensa muito hoje, né, lá no escritório, esse comitê, né, que integra a tecnologia, integra a área de finanças, integra a área de contratos e o jurídico, né, com certeza, que sem ele a gente não tem nem como seguir com essas mudanças, mas a importância de né, que antigamente era um simples documento fiscal e que hoje é toda a porta de entrada para esse sonho se realizar, para essa simplificação se realizar. Existem desafios, que aí eu não quero falar em pesadelos, mas em desafios, e que, se acho que todas as áreas, de forma integrada, abraçarem, se sensibilizarem, né, com essa reforma, a gente consegue chegar num caminho muito mais positivo. Não digo tranquilo, mas um pouco mais positivo. É isso. Obrigada, Lu. Eu acho que, na verdade, como brasileiros, né, todos nós estamos torcendo que dê certo, com os ajustes necessários, cada um como tributarista, que todos vocês são, dando as suas melhores contribuições dentro das possibilidades desses ajustes. Ana, eu vou passar para você fazer perguntas técnicas para as nossas tributaristas, mas eu gostaria que você começasse pela Lu, porque a Lilian já estreou, né? Então, vamos lá. Então, tá bom. Não, e a Lu já levantou aqui todas as bolas para cortarmos. E olha só. Comprometi.
Qual que seria aqui a nossa provocação, Lu? A gente ainda está num processo total de implementação da reforma tributária. Tivemos a emenda constitucional 132, a lei complementar 214, o PLP 108 está lá no Congresso, e a gente sabe que tem um comitê gestor já formado, com representantes do Fisco Federal, Municipal, estadual, municipal. Daqui a pouquinho eu já pergunto, hein, Lília? Daqui a pouquinho a gente vai chegar no municipal, mas a gente tem esse pré-comitê gestor formado para construir um regulamento que, pelo que se sabe, já está escrito ou sendo escrito, e sistema. E, outro dia, numa das nossas aulas, a gente tem um curso de reforma tributária na BDF, aliás, estão todos convidados para se inscrever. Eu vou fazer um pequeno jabá, Dani, desculpa, eu não resisti, mas o curso está em andamento, é um curso absolutamente fantástico. E, numa aula, outro dia, o querido Daniel Lória, ele falou uma frase que eu achei muito bacana, e ele falou assim, que é com tempestade que se faz marinheiro bom. E é por isso que, no Brasil, nós já desenvolvemos um sistema bancário super avançado, escrituração fiscal tributária mais digitalizada e avançada do que qualquer país no mundo. E a gente está construindo agora um sistema novo, que eu acho que nem o fisco ainda sabe como é que vai ser. E daí minha pergunta para você, Lu, seria a seguinte: você que é uma super expert em tax transformation, em sistema, em todos esses temas assim tão complicados e tão importantes, porque é aí que se aplica, de fato, a legislação tributária. Como é que você tem visto as empresas reagirem a isso, sendo que a gente ainda nem sabe como vai ser? As empresas elas já estão se movimentando, elas já estão contratando empresas para tentar viabilizar esse mundo novo? Olha, Ana, eu vejo que tem um movimento muito estruturado até, né, das companhias, principalmente do que a URVC atende, né, nesse sentido de já terem um comitê formado internamente, né, as empresas já estão se organizando, olhando dentro de casa, que foi, como eu comentei, né, revisitando os seus processos, olhando qual é hoje a carga tributária e os seus possíveis impactos com a reforma. Então, esse movimento eu vejo que já tem, né, das reuniões que eu participo, dos grupos também que eu venho participando, isso já tem. E, por outro lado, também, a gente vê ali a capacitação, né, as pessoas estão buscando, como, por exemplo, o curso da BDF, de reforma tributária. Então, as pessoas das empresas, das áreas tributárias, contábil, financeira, então, você vê um movimento não só de advogados, né? Você vê um movimento ali de todas as áreas estratégicas. A parte de revisitar contratos, por exemplo, dependendo do seu volume de contratos, por que não pensar em uma tecnologia para fazer isso, para te apoiar, né? Dar esse auxílio no sentido de o meu volume de contratos que eu tenho a longo prazo com o fornecedor, qual vai ser o impacto em algumas daquelas cláusulas, né? E como falar isso para o meu fornecedor, né? Como tratar isso. Então, eu acredito que a tecnologia ela pode ajudar muito nesse sentido e já vem ajudando nesse mapeamento. As empresas também estão fazendo esse diagnóstico, né? A gente chama de tax diagnóstico. Também a adequação dos layouts. Pelo menos, né, o time de tecnologia ele vem acompanhando esses lançamentos das notas técnicas, né, que agora vai ser a obrigatoriedade do campo já estar disponível, não que você precisa indicar ali os valores de BS-CBS, mas o campo, o layout já tem que estar no padrão para recepcionar. Então, a partir do dia 6 de outubro. Então, já está aqui, já está em cima, né? Para quê? Por que tem esse prazo para o dia 6 de outubro? Para que, em janeiro, basicamente, a maioria das companhias já estejam de acordo com esse layout disponibilizado. Outro ponto também, sobre o mecanismo do split payment. Por mais que não tenha muita coisa operacionalmente divulgada, mas é possível entender o mecanismo, né, e trabalhar internamente nos seus processos, verificando se vai precisar de ajuste de precificação, né, como é que vai ficar o seu fluxo de pagamentos e recebimentos, o seu escritório ele trabalha por horas ou por faturamento, como é que ficaria isso, né? Qual que é o impacto? Então, eu vejo as empresas indo muito nesse sentido de preciso conhecer o que já está disponível e o que eu preciso ajustar hoje. E aí, em paralelo, entrando em contato também com as próprias consultorias,
especializadas e as empresas de RPs, porque sem tecnologia é impossível hoje, né, atuar na área tributária, até por conta do volume de dados. Que bacana, Lu, super obrigada, Imagina. incrível. E daí, continuando nesse tópico das adaptações que têm que ser feitas pelas empresas, queria consultar a Gabi sobre um setor muito específico, que é o setor dela, o setor de óleo e gás, e que é um setor que tem tudo a ver com o estado do Rio de Janeiro, com esse estado maravilhoso no qual nós estamos. E você, Gabi, já levantou algumas peculiaridades, particularidades em relação a esse setor. O que você destacaria em termos de adaptação, em termos de preparação, em termos de impacto da reforma tributária para vocês? Certo. Bem, eu vou começar falando, puxando até o gancho aqui da Lu, vou começar falando de sistema e processo, né, de preparação. Então, sistema, por exemplo, nesse mercado, né, a gente compra, né, muitas partes e peças, importa, enfim. Então, existe um trabalho absurdo, por exemplo, de além do dia a dia, né, da legislação atual. Então, só fazer um parênteses aqui, que eu acho que muitas pessoas já falam isso, né, mas é sempre bom ressaltar a quantidade de recurso pessoal, financeiro, que está sendo gasto nesse momento, né? Então, nem todo mundo, nem todas as empresas têm capacidade, né, financeira ou física, né, de investir aí nessa quantidade de recurso que tem que aplicar para você ficar compliant mesmo com a nova legislação. Então, esse é o primeiro ponto, né? E, nesse sentido, por exemplo, nesse mercado de óleo e gás, né, e agora falando especificamente do gás, o trabalho, por exemplo, de reclassificação, por exemplo, dos NCMs, é um absurdo. E aí junta tudo, porque você tem que olhar, não envolve só o fiscal, né, já começa por aí, envolve o sistema, envolve supply chain, né, e você tem que fazer toda a reclassificação de NCM interna para você conseguir adaptar a destinação dos itens, né, ver o que dá de exceção para poder colocar. Então, tudo isso dentro do sistema que você tem que fazer. Isso se o seu RP atual, óbvio, já estiver preparado para a reforma tributária, que tem esse ponto também, né? E, então, de questão de sistema, tem esse ponto, e também de readaptação de todo o RP. Tem a questão, principalmente, de capital de giro, de cash flow, né, porque, como todos sabemos, não tem alíquota, né, gente? Então, como você vai planejar sem alíquota? Então, você tem que fazer diversos cenários, né? Assim, a empresa que eu trabalho atualmente é uma empresa norueguesa. Na Noruega tem 2 impostos, né? Então, imagina como a minha vida é fácil explicar tudo isso para os noruegueses, né? Então, realmente assim, é um trabalho de convencimento diário, trazer também a atenção para mim, porque assim, a empresa é uma empresa global, né? O headquarter é na Noruega, mas é uma empresa global. E o Brasil é um desafio absurdo para eles. E não é o maior projeto da empresa, falando globalmente, não é tão relevante. Então, como trazer essa relevância dentro de uma empresa global, né? Então, isso é um desafio também bem grande dentro desse cenário da reforma, né? Então, falando, por exemplo, de cash flow, assim, a gente tem que fazer diversos cenários e aí jogar um para cima e escolher um que vai o cenário que a gente vai escolher para tratar agora até sair a legislação, né? Então, esse também é um desafio que a gente tem hoje, né, de forecast, enfim, né, de conseguir programar para o futuro. Contrato, né? Então, dentro desse negócio, né, muitos contratos, eles têm algumas regras, por exemplo, de repasse de imposto, né, de segurança, caso mude a legislação. Então, tem que voltar ou para o cliente ou para o fornecedor e começar a rediscutir os contratos. E aí, o que acontece? De novo, volta o esforço, né, de aplicação de recurso dentro dessa empresa. Qual é o recurso humano? Fiscal, supply chain,
legal, todo mundo tem que ter um time multidiverso, aí, multididático, para poder conseguir aí, preparar para a reforma, né, para o ano que vem. Então, são muitos desafios, mas eu sou otimista, eu acho que depois dos 7 anos de transição, a gente vai conseguir chegar lá. Né? Eu tenho muita esperança que a gente chegue. Né? Como a Dani falou no início, né, eu passei 5 anos na Europa, então eu lidei com muitos sistemas tributários muito simples. Né? Então, eu acho que, hoje em dia, o Brasil, com a reforma, o objetivo também é se aproximar mais da OECD, né, trazer investimento, mais investimento privado para o Brasil, e tornar tudo mais simples para depois você chegar aí dentro do gás, né, chegar para um investidor, né, e falar, olha, agora o Brasil ele não é só uma referência em renováveis, né, mas ela também é uma referência tributária, não é mais uma tributação que dá medo no investidor, né? Mas é uma tributação que, finalmente, a gente conseguiu simplificar. Muito bem. Obrigada, Gabi, muito obrigada. E, Verônica, nós conversamos antes desse painel aqui, batemos um papo, e você nos contou toda a sua experiência como empreendedora e no aconselhamento de empreendedores. E uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi que você comentou que você presta aconselhamento para empresas que estão no Simples. E olhem só, as empresas do Simples, pessoal, provavelmente vocês têm esses dados. Em termos de número de CNPJs, mais de 80%, quase 90% dos CNPJs brasileiros, eles estão no Simples, é uma quantidade imensa. E, dentro da reforma tributária, as empresas no Simples ganharam ali um contorno todo especial, todo peculiar. E, quando a gente pensa em termos de cadeia de produção, a inserção dessas empresas no Simples, ela é muito relevante. E daí eu pediria que você nos contasse quais são os aconselhamentos que você tem dado para esses seus clientes no Simples e qual a importância disso. Obrigada. Antes de eu te responder, deixa eu agradecer, né, a Dani pelo convite. Ela corre o risco de convidar uma maluquinha, feito eu, para o congresso dela. Obrigada. O carinho. A Yandara. Eu sei que é a Yandara que manda em tudo aqui, então eu tentei jogar um chaveco na Yandara. Falei, ô, Yandara, umas 3 diárias nesse hotel aqui para mim. Ela, não tem como. Mas... Obrigada, ela é um carinho, um amor de pessoa. Pois é. Então, agradecer mesmo, de coração, pela oportunidade. Me sinto sempre muito bem aqui. Tá bom? Bom, antes de eu começar a aconselhar empresas do Simples, eu vi uma palestra, uma frase do professor Paulo. Eu assisti às palestras, algumas online, que estava trabalhando, né? E ele falou assim que agora estamos todos aprendendo, temos que estar com esse espírito de aprendizes. E quando eu comecei a empreender 2 anos atrás, eu tinha vindo de uma experiência profissional, as últimas, de 4 multinacionais, né? Contribuintes que são acompanhados de pertinho ali pela Receita Federal, outra realidade. E antes dessas 4 multinacionais, eu tinha vindo de um grande escritório, que eu tive a melhor chefe do mundo inteiro, Camila Tapias, está ali, ó. Sou muito grata a essa mulher. Trabalhei com ela, trabalhei com a Ana Otume, eu era mais próxima da... Não fique com ciúme, hein? É que eu trabalhava muito com a Camila, então sou muito grata. Bom, e eu tive que reaprender como que lida com essas empresas do Simples. Então, elas não querem PowerPoint bonito, elas não querem palavras difíceis, elas querem pessoas que falem a língua que elas entendem. E é uma outra realidade aconselhar esse tipo de empresa. E, para exemplificar essa realidade, para não citar nenhum cliente meu, esses dias, faz uns 2 meses, eu estava indo a Blumenau de avião para fazer uma palestra de tributário também num evento lá. E eu estava na janela e as 2 pessoas já tinham ocupado a fileira, então, por favor, dá licença. E a mulher que estava no meio, um casal, mas ela era coisa linda, pensa. Eu falei, como é que nasce uma mulher bonita assim? Linda, linda, com casacão, e ela saiu toda dura.
calma que eu estou toda machucada. E saiu devagar, demorou. Eu consegui passar sem ter, eu não aguentei, que além de prática, eu sou meio curiosa demais. Falei, mas mulher, o que você tem? Porque assim, não dava para ver nada por fora. Não, é que eu fiz cirurgia plástica praticamente no corpo inteiro. A mulher estava toda montada. Eu falei, rapaz, e você fez o quê? Aí ela foi contando tudo que fez. Eu falei, mas existe isso? Ela, existe. Beleza. E eu comecei a conversar com o marido da mulher também. Ele falou, poxa, você é tributarista? Sou, porque quando a gente empreende, a gente vende. Não perde oportunidades, né? Sim, sou tributarista. Eu tenho uma empresa. Eu comercializo bebidas. Poxa, que legal. Como que você está? Como que você fatura? Ah, tem mês que eu faturo 700 mil. E foi falando os faturamentos. Eu estou no Simples. Eu falei, mas como que pode? Você está no Simples. Não está fechando, não é só... Não, mas eu sonego 80% de tudo que eu vendo. Só que eu quero consertar. Porque eu estou num ponto onde eu corro o risco de ser roubado pelos meus funcionários. Porque eu não tenho controle. Os clientes ligam para mim e falam, para quem que eu pago? Aí eu vou passando um Pix de um, Pix de outro, e daqui a pouco os funcionários vão começar a passar o Pix dele. Eu falei, provavelmente. É isso, é essa a realidade das empresas do Simples Nacional. Não é uma coisa isolada, eu tive que aprender isso, porque de onde eu vim, não existe isso, até tem, um auto de infração, deixa de pagar um pouco ali, mas não tem esse nível de realidade. E esse nível de realidade terá que mudar, porque já falaram de sistemas, de split payment, o Lória vai falar aqui, ele teve um artigo dele no Valor Econômico semana passada, né? Falando que agora, pela primeira vez, o sistema tributário vai ser... Ele deu exemplo de um circuito elétrico. Não entendo nada de elétrico, mas que ele falou, vai ser sem vazamentos. Eu pensei logo no encanamento. Porque esse era um problema comum quando eu era criança lá em casa, vivia dando problema no encanamento. Então, eu falei, então vai ser um sistema sem vazamentos. Por que é que vai ser sem vazamentos? Porque a nota fiscal vai amarrar tudo. Não vai precisar nem de guia, teoricamente, se o split payment estiver super funcionando para pagar os tributos. O seu cliente te pagou, você nem vai pegar mais nesse dinheiro. Os clientes vão exigir a nota fiscal. E eu vou um pouco além. Eu imagino que até as pessoas físicas vão exigir, porque agora a gente tem o tal do cashback, não é mesmo? E eu sou muito grata pela minha jornada de vida, tanto no tributário como antes. No tributário, eu tive a grata experiência de trabalhar em escritório, em Big Four, em empresa. Sentar nessas 3 mesas dá uma amplitude que é raro de conseguir. Mas antes do tributário, uma época... Eu tenho 42 anos, não tem quem diz, né? Eu sei. Na minha adolescência, eu seria elegível ao cashback. Sabia? E se eu estivesse naquela fase de adolescência e eu soubesse que existisse um cashback, mas eu não comprava sem nota nenhuma bala. Então, talvez, no futuro, até as pessoas físicas vão perceber que pedir nota é importante. Então, como que eu aconselho esses meus clientes do Simples? E o que eu vou falar nem é só para o cliente do Simples, é quem compra do cliente do Simples. Porque o que tem se dito as empresas do Simples vão perder competitividade, porque hoje quem compra delas, uma do lucro real, toma crédito de 9,25%, enquanto ela paga menos de 2% dentro do Guia DAS, não é? Todo mundo vai trocar as empresas do Simples por outras. Será? Nas multinacionais que eu trabalhei, trocar fornecedor não era coisa de Deus. Inclusive, abrindo o coração aqui, eu era responsável por vários fornecedores. Tinha vontade de trocar vários. Nunca consegui. Porque você tinha que pedir autorização para o Papa, pedir certidões. Então, o aconselhamento que eu dou neste momento é muito de educação. Essas empresas vão ter que mudar a mentalidade. E aí o empresário fala para mim, mas eu sempre fiz assim, a Receita nunca me pegou. Eu falei, porque não tinha split payment. Porque ainda não tinha reforma tributária. Então, eu estou indo por um caminho, primeiro, de educar tanto as empresas do Simples, e eu penso que as grandes empresas que contratam essas do Simples também deveriam pensar assim, ao invés de eu trocar o meu fornecedor, por que eu não faço um trabalho com os meus fornecedores do Simples para ensinar essa galera a comprar com nota, vender com nota, parar de misturar PJ com PF. E isso, inclusive, marqueteira que sou, daria uma ótima matéria no Valor Econômico. Uma grande empresa está fazendo um trabalho ali com os fornecedores. Não é legal? Poxa vida, gente, a gente está no mundo de adultos. No mundo de adultos, ninguém dá ponto sem nó. Esse é um ótimo ponto para a gente dar
É assim que eu estou aconselhando, tá? Para que essas empresas se eduquem como empresários de verdade, porque, de fato, se assim não for, elas realmente tendem a perder um pouco de espaço. Tá bom? Ai, obrigada pelo tema, adorei. Muito obrigada, Verônica, super bacana, adorei. E agora a gente, assim, nós demos um passeio muito interessante pela reforma tributária por elas no setor privado. Agora a gente vai entrar um pouquinho no setor público. Lilian tem uma experiência profunda no setor público, particularmente na administração tributária municipal. E a nossa dúvida aqui seria como é que os municípios, como é que eles estão se posicionando e sendo impactados relativamente a essa reforma que está aí, principalmente da perspectiva da questão federativa. Acho que a questão federativa ela sempre foi muito importante na estruturação da reforma tributária, inclusive, antes de termos PEC 110, PEC 45, os incrédulos diziam que dificilmente uma reforma tributária ela seria viabilizada porque os entes da federação não se entendem. E, às vezes, os entes da federação não se entendem dentro do mesmo nível. Os municípios lá atrás, grandes, pequenos, em alguns momentos, eles adotaram posturas diferentes em relação à reforma tributária. Foi nesse contexto exatamente que nós tivemos, inclusive, o famoso projeto do Simplifica Já, abraçado mais por alguns municípios do que por outros. E agora estamos todos no mesmo barco, ou será que não? Então, o que eu queria te perguntar, Lilian, é como é que está tudo isso, e se você puder contar aqui, só para a gente, tá? Não vai sair desse recinto, não vai sair daqui, toda essa questão do comitê gestor, tá? Fica só entre a gente. Fofoca, insider, por favor. Obrigada. Obrigada, Ana. Aproveitar também para lhe agradecer, né, de estar aqui nesse espaço, a cumprimentar aqui as meninas, Lu, Gabi, Verônica, acho que eu peguei o nome de todas, além de Dani. E, assim, antes mesmo de falar um pouquinho desse lugar do município, mas trazendo novamente o meu lugar dentro desse contexto de tributário, né, como dizem que a gratidão é a memória do coração, rapidinho, contar uma resenha aqui desse lugar, porque eu já estou vendo aqui, não sei se Tássio está aí, está ele me mandando aqui. Que orgulho tributarista. Isso, na verdade, é uma brincadeira, porque quando eu, enfim, saí da presidência da Associação Nacional, para quem não sabe, existe uma Associação Nacional das Procuradoras e dos Procuradores, a NPM, que é uma associação aí que impacta, vamos dizer assim, a existência de quase 20 mil procuradores e procuradoras que estão espalhados nos municípios brasileiros. E eu tive a honra de presidir essa associação e ter várias interações, como eu falei, inclusive com esse tema da reforma. E, por ser presidente, a gente é chamada para diversas agendas institucionais. A gente está aqui na BDF. Você, como associação sem fim lucrativo, sabe muito bem o que é isso. E pegou na minha gestão bem a questão da reforma tributária. Eu fiz assim, não é possível que um tema tão complexo, aí ficavam os ex-presidentes fazendo brincadeiras comigo, e o pessoal me chamava para tudo quanto era eventos da reforma tributária. E uma das primeiras pessoas foi o Tássio. E eu disse, Tássio, acho que eu vou indicar alguém. Ele, não, mas é importante que você vá com o presidente. Não, eu vou. Eu fico lá, não, mas você tem que sentar na mesa. Mas, Tássio, eu não sou tributarista. Ah, tá, eu estou contando, estou para agradecer. Eu não sou tributarista. Ele, não, bora. E, nisso, me envolvi nessas demandas, até que, em Gramado, e aí vou chegar a você, Dani, e, infelizmente, Gustavo não está aqui, mas eu ia agradecê-lo também. E a Gustavo, chego eu, Cris Neri, uma procura, hoje, nossa desembargadora lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas, na época, ex-presidente da NPM, um nome também expoente, como Ricardo Almeida, na área tributarista, me convida para ir para um talk show em Gramado. E lá vou eu para esse talk show em Gramado, uma formatação mais ou menos como essa, e aí eu entro num pinga-fogo, falando sobre a reforma. E eu acho que ali nasceu a tributarista, porque não é possível. Que eu fiz assim, olha, já me jogaram aqui, então não tem jeito. Eu vou ter que discutir, vou para o meu lugar de conforto, que é falar de políticas públicas, da importância
dos municípios, do nosso chão, das nossas políticas sensíveis. E ali eu fui, e aí, como em todo lugar, infelizmente, tinha um dos palestrantes, né, nesse sentido assim, infelizmente, meio machista, e aí ele cortava as mulheres, toda vez que eram as mulheres, ele cortava. Teve uma hora que eu rodei a baiana, aí dei uma resposta nele, aí eu me lembro que Gustavo olhou assim para mim, na Dani, quando eu saí, ele, eu quero você no meu talk show no Rio de Janeiro. Eu sobre o quê? Sobre reforma tributária. Então, eu quero agradecer muito, enfim, hoje estar aqui, porque tem um simbolismo, porque hoje eu não sou mais presidente da NPM, Dani me convidou. Dani, eu já não sou mais presidente, não, viu? Agora é Anne, uma amiga. Não, mas eu quero que você venha, Lília, sua experiência, sua caminhada nesses espaços, e assim, a partir de agora, eu não digo mais, viu? Que eu não sou mais tributarista, enfim, eu toco, sim, nesses assuntos, mas nesse lugar meu, associativista. Desculpa me alongar, mas eu queria aproveitar para agradecer, porque eu acho que, simbolicamente, aqui a gente está falando também de cooperação, empoderamento, de a gente, de fato, ver problemas complexos com vários olhares. E, com isso, eu trago um pouco dessa visão do município, ver problemas complexos com vários olhares. Porque, quando a gente fala, os municípios, muitas vezes, não se entendem com os entes da federação, e nem mesmo entre si, a gente precisa entender por que isso. Falando de uma forma simples, temos que entender que há, no federalismo brasileiro, essa característica de termos o lugar do município. E não é um mero capricho. Houve uma direção constitucional na montagem, no enquadramento do nosso Brasil, do nosso federalismo, em colocar nos municípios as políticas públicas que mais nos estruturam. Nós estamos falando aqui de saneamento básico, quando você fala aqui da questão do gás, quando a gente pensa em diversos impactos ambientais, quando a gente pensa no direito à cidade, com qualidade de vida, em seus diversos aspectos sociais, econômicos, culturais, nós estamos falando dessas políticas públicas que estão nesses municípios, que têm características diversas. Então, quando você pensa no impacto da reforma nesses municípios, você vai pensar naquele município, que tem uma característica dialógica de consumo, onde tem um grande exponencial turístico, onde, se a reforma, apesar de suas exceções e discussões, caminha na filosofia de que a tributação hoje tem um sentido do destino, de onde está o consumo, você vai perceber que, nos municípios onde isso de alguma forma, fomentado, onde se tem mais consumo, onde se tem mais serviços públicos, onde pode-se chegar mais recursos, sim, é muito positivo você saber que você pode ter esse olhar agora nesse cenário, estimulando para que isso aconteça. Mas, por outro lado, se você pensa naqueles municípios que se estruturaram de outras formas, ou porque ele tem um perfil mais de produção e não de consumo, ou porque ele é pequeno, tem até turismo nele, mas ele não tem uma prática, uma gestão que estimule o consumo, você vai pensar no impacto que vai acontecer nesse município, que, de repente, vivia do que produzia. A principal fonte dele para fazer suas políticas públicas era o que ele produzia. Ou pior, ele foi estimulado, antes da reforma, a se estruturar, a fazer toda uma estruturação em relação a produzir cada vez mais, a fazer um parque industrial, para, de repente, agora, ele não ter essa compensação, porque não vai ser mais esse perfil. Então, a gente tem que começar a pensar no cenário desse município e aí eu penso na questão que você trouxe aqui, Lu, muitas vezes, tanto da importância da sistematização, da manualização, como também da demanda que você fica com receio desse falta de diálogo cooperativo, para você perceber a importância de se focar cada vez mais nessas discussões em torno do comitê gestor. Porque, por mais que eu seja esperançosa, e sou, eu tenho que ser realista. E qual é a realidade hoje? Já se dizia, em alto e bom som, autonomia municipal, o risco da autonomia municipal e o impacto de tudo isso. E aí a gente começa a ver a instalação
do comitê gestor sem a presença dos municípios. Ah, vai ter a presença, tá a discussão, tá... Porque a gente vai... Poxa, eu estou na esperança. Poxa, o que está previsto de forma geral, de forma textual, se tudo der certo, é muito bom. Mas a gente começa a assistir a novela, né? Bora, começou a novela. Bora, primeiro round, instalação do comitê gestor. Ah, cadê o município? Ah, o município não está, porque está tendo uma briga ali, sabe? Na parte interna, no anexo, né? Para ver quem é que senta aqui. Ah, o município não está. Aí você continua. Não, mas bora na esperança, né? O município vai estar. Aí, daqui a pouco, você vem com notícia. Ah, vai ter uma ação judicial aí que quer começar o jogo sem vocês, viu? Só com os estados. Né? Mas o município vai estar, a autonomia está aí. Aí a esperança vai diminuindo, né? A gente brincando lá agora na Bahia e Vitória, depois do Vitória ter tomado aí, né? Aquela goleada, né? Pessoal, a gente fica na esperança, mas a gente vai vendo as coisas acontecerem. Mas, enfim, em resumo, brincadeiras à parte, a questão da autonomia municipal não é um capricho, né? É uma questão estrutural do nosso país. Quando a gente fala, inclusive, do Simples, quando a gente fala do cashback, ou seja, a gente está falando de políticas públicas sensíveis que recebem recursos fundo a fundo, sai do fundo da União para entrar em fundos municipais e estaduais. E se nem muitas vezes o SUAS que cuida de tudo isso, porque a ideia do cashback é você fazer um diálogo com o CAD único, se o próprio município não se estrutura, não pensa da importância, principalmente, dos materiais técnicos que foram ditos aqui, dessa, não só simplificação, mas essa organização governamental interna de cada município e, a nível nacional, essa esperança, para mim, só vai cada vez mais resultar em fantasia. É isso. Obrigada, Lília. Uma coisa que eu lembro muito desse talk show em Gramado, não posso deixar, a Lilian realmente ela exerceu um encantamento sobre mim e para o Gustavo, mas só se discutiu tributação do ovo. Eu juro, foi 1/3 do painel do talk show falando da tributação do ovo. Eu fiquei muito preocupada. Mas acho que depois resolveu-se o assunto, né? E você lembra, Gustavo? Então, a gente estamos nos encaminhando para o final do nosso talk show. E eu gostaria de fazer mais uma rodada de perguntas para vocês, trazendo, recentemente, tivemos um caso de agressão severa contra a ministra da Agricultura por um parlamentar. Em contraponto, de forma antagônica a isso, nós vimos a participação efetiva, a invasão das mulheres nos GTs e nas audiências públicas da reforma tributária. O nosso ambiente tributário sempre foi muito masculino, e eu acho que com essa união dos grupos de direito tributário femininos houve um pertencimento e esse cenário, todas apareceram, né? Eu acho que foi orgânico isso a partir desses movimentos. Então, quando a gente vê atitudes tão antagônicas na nossa sociedade, como uma agressão à ministra da Agricultura, e que até aconteceu uma comoção a partir disso, e um protagonismo das mulheres num ambiente antes pouco permitido, queria saber de vocês como é que é o papel da mulher na sociedade atual, qual é o futuro que a gente quer deixar para a próxima geração. Lilian, vamos lá. Primeiro, eu aproveito para me solidarizar, seja no sentido de sororidade ou no sentido de dororidade, como a gente, muitas vezes, no movimento negro, gosta de trazer, por todas as mulheres, que passam por essas situações, principalmente em ambientes de lideranças, sejam situações que são vistas, como essa, que tomou toda essa repercussão, como também as microlesões, que muitas vezes não são vistas e que afastam. Eu me lembro que, na época mesmo da Associação Nacional, e hoje a gente está montando um congresso brasileiro, que dessa vez vai ser em Salvador, ano passado foi aqui, nessa terra maravilhosa, no Rio de Janeiro,
e, muitas vezes, a dificuldade de mulheres estarem, né, nesse lugar, nesse ambiente, e poderem fazer o que elas têm de melhor. Então, de cara, se outras mulheres estão aqui ou estão nos assistindo, eu me coloco à disposição, para a gente criar sempre essa rede, porque é uma rede que não só eu quero ajudar, mas eu também quero ser fortalecida. E convido também a todos os homens, porque eu acho que é um equívoco tremendo, em se achar, principalmente voltando, eu que falo de cidade com qualidade de vida. A qualidade de vida é quando você une pessoas, sobretudo pessoas humanas, pessoas que querem o bem-estar de cada um. E nisso, nessa grande muqueca, vamos dizer, baiana, cabe todo mundo, de todas as cores, de todos os jeitos. Então, eu acho que, a princípio, é isso. A gente tem que, cada vez mais, buscar momentos como esse, Dani, que você está fazendo aqui, fazer provocações como essas. Então, às vezes, a gente está falando de reforma tributária, mas vamos embora finalizar mesmo falando um pouco de gênero, de raça, de diversidade e da importância desses temas, não como temas de perfumaria, mas como temas estruturais nesse país. Quando você leu um pouco aí minha trajetória, foi demonstrado aí. Hoje eu sou procuradora de gênero e raça na OAB, enfim, faço várias inserções nesses. Então, tenho várias notícias, vários contatos de mulheres de todo o Brasil que são hostilizadas. Então, parabéns aí pelo movimento WIN. Foi o WIN. Fiquei ali encantada, pela proposta desse network, desse fortalecimento, que é essencial para a estruturação do nosso país. Então, são desafios, mas eu gosto mais de falar das potências. É duro, é triste, mas vamos focar nas potências, porque nós temos muitas potências. E eu acho que, se a gente focar na potência e focar em buscar redes, a gente consegue virar esse jogo. Esse, sim, eu tenho muita esperança e contribuo todos os dias com isso. Arrasa demais, né? Mais ou menos 6 ou 7 anos atrás, quando estreou um grupo de mulheres, o Women in Tax, era a primeira vez que eu ia falar em um palco ao vivo sobre tributário. E eu estava extremamente nervosa, tremia. Era eu e mais 2 amigas, e a gente tem o mesmo grupo até hoje, com a mesma foto, nunca nem a foto trocamos. Gleice e Flávia, que Flávia trabalha hoje gerente de uma empresa, Gleice também está indo muito bem em escritório de advocacia. E ela estava sentadinha ali, Dani Lara. Ela disponibilizou uma sala no escritório dela para a gente ensaiar, porque estavam as 3 nervosas. Chegamos lá na sala dela, quer me ganhar, me dá comida. Olha, meu marido, cozinheiro. Eu não sei para onde vai tanta comida. Eu como muito bem. Aí, esse daí me conquistou com comida. Cheguei lá, tinha pãozinho de queijo, bolo, suco. E tinha uma sala lá disponível para a gente usar. Ela não ganhou nem R$1 com isso, pelo contrário. Ela teve que deixar uma sala do escritório dela para a gente. Ela pagou o bolinho, isso é muito importante, né? O coffee break lá não é de graça, ela pagou. Recebeu a gente com muito carinho, chegou lá, foi abraçar a gente. Quando a gente foi participar do painel, deixaram a gente super à vontade. São essas experiências que eu prefiro lembrar com mulheres. Essas coisas práticas que fazem a diferença. E agora, para eu fechar falando de reforma, eu penso que, a partir de agora, nós, tributaristas, a gente vai ter que ser parceira de negócios do cliente. E, para ser parceira de negócio, não dá para você cobrar por cada minuto que o cliente te liga. E eu falo isso nos tempos que eu trabalhava nessas multinacionais, e eu estava na mesa de lá, onde eu contratava, tinha vezes que eu, juro, mandei um WhatsApp para o advogado e me chegava a fatura no final do mês, 20 minutos, conversa com a Verônica. Falei, puta, mas que conversa foi essa? Um WhatsApp. Esse tipo de coisa, a gente não é parceiro assim, não é? Vai ter que ter um meio termo. E esse jeito essa malemolência, esse carinho, nós, mulheres, já temos muito.
é da gente. Se a gente buscar bem direitinho. Até eu, que sou uma ogrinha, que mudei muito, porque eu casei com um sujeito que é cozinheiro. Quem cozinha, geralmente, são pessoas que gostam de servir, mais sensíveis. Casou com uma ogra, que nem eu. Agora eu estou melhor, não estou melhor, amor? Estou melhor, né? Falo que eu estou melhor. Tá ou não? Fala assim, com a cabeça. Vai, vai, vai. Amor? Balança a cabeça, para cima e para baixo. Olha lá, não concordo. Bom, mas brincadeiras à parte, gente, é o perfil feminino que a reforma tributária vai precisar mesmo. O cliente vai ligar para tirar dúvidas, para perguntar coisas de negócios, e nem sempre vai ser possível cobrar cada minuto que você fala. Isso é parceria. Parceria é esse meio termo, não é trabalhar de graça, mas é ter esse coração aberto, esse jogo de cintura, né, para a gente tratar as pessoas como elas realmente são. Clientes, inclusive, eles são pessoas, seres humanos, não é um cofrinho que a gente está lá preparado para tirar as moedinhas, não é? Então, é essa a mensagem que eu tenho. Então, eu acho que o nosso perfil como mulheres, a gente está na vantagem. Me desculpem, homens, fora meu marido, que meu marido é um ser de luz ali, super sensível. Te amo, viu, amor? Ele é tímido, gente. Tá bom? É isso. Bom, gente, não, rapidamente, eu acho que no mundo tributário, realmente, né, tem surgido muitos grupos. Eu vou citar alguns aqui, não vou citar todos, mas o Tax and Women, né, a Lê está aqui, a fundadora, a Mari no Texas Female, né? Então, esses grupos, eles são muito importantes, né? Até no movimento negro feminino, a gente fala muito sobre o bem viver, né? E participar desses grupos é o bem viver, né? É você trocar, trocar dores e amores, né? Para você conseguir viver bem. Então, eu acho que é super importante conseguir trocar, porque, por exemplo, eu, né, como já foi falado muito, eu venho do óleo e gás, então é uma indústria super masculina, né? Hoje em dia, no escritório, eu sou a única mulher, para vocês terem uma ideia, é uma estrutura pequena e tal, mas eu sou a única mulher de 6 pessoas. Então, é muito bom ter esses grupos, né, para a gente conseguir trocar, né? E não só no tributário, né, mas também trazendo o recorte de gênero e raça. Eu também sou parte, vou falar aqui da Mari também, que é cofundadora desse grupo chamado Conselheira 101, que é a promoção de mulheres negras e indígenas conselheiras de administração. Então, todos esses grupos, eles são super importantes para o nosso bem viver. Obrigada. Bom, para encerrar com esse tema, eu olho para todos esses grupos, né, e ali eu vou conhecendo pessoas, e em cada encontro a gente sai transformado, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo grupo Mulheres no Tributário, né, um carinho assim pelas, né, fundadoras, por tudo que elas puderam me proporcionar, né? Aqui eu estou falando do meu CPF mesmo, e para as minhas colegas também, outras mulheres, né? No primeiro painel, eu percebi que apenas tinha eu ali, representando uma mulher negra, e hoje, para mim, eu fico muito emocionada de estar dividindo esse painel com outras colegas, né? Então, e esse espaço, né, que foi concedido aqui por um painel tão importante para a Dani e para a Ana, né, acho que isso é o que transforma, é coragem, né, coragem de mudar, coragem de perceber que tem alguma coisa, né, desbalanceado ali, né? Fala, poxa, vamos tentar equilibrar de alguma forma. Então, é continuar com essa coragem, né, como mulheres, e, por exemplo, o grupo tributarista cariocas também, né, que eu acompanho pelo WhatsApp, faço parte do grupo. Então, eu vejo todo um movimento de capacitação, de educação, e isso é transformador, né? Então, isso, para mim, acho que é o meu norte, assim, é conseguir agregar e transformar. Obrigada. Obrigada. Estamos finalizando, né? E a gente falando desses movimentos femininos, não posso deixar de agradecer Mulheres no Tributário, que me acolheu tão bem.
tributaristas cariocas, que a coisa aconteceu com uma força absoluta. No passado, eu fui num congresso, tinham 300 mulheres. Então, voltei na BDF, assim, no board, falei, existem 300 tributaristas no Rio. Eu vi, eu sou testemunha, ninguém sabia. Então, Tax and Women, a Lê está aqui, WIT, Dani Lara, Recubas, Texas Female, que a Mari me deu o privilégio de participar, que são mulheres de empresa, de tax. Então, todos esses movimentos, agora a gente estamos com a Black Sisters in Law muito próximas, com as procuradoras de Brasília. Então, a BDF é uma casa aberta a todas as falas e a todas as frentes. E eu queria falar isso aqui para vocês. E, para terminar, Gustavo, eu vou citar o Paulo Aires, então vou citar primeiro você, depois o Paulo Aires, para não ter problema. Quero agradecer ao Gustavo, que é uma pessoa maravilhosa, movido a princípios, então ele me educa. Quero agradecer ao Gustavo, ele me educa muito, e assim, quando a gente faz evento, vai ser assim, com polícia ou sem polícia, né? Porque eu quero passar das 10 da noite, e ele falou, de jeito nenhum, vamos abaixar o som. Então, assim, todos os dias é uma brincadeira, mas eu lido com uma pessoa que age por princípios, isso é um exemplo para mim. E agora, citando o Paulo Aires, ele terminou, a gente fez uma abertura que foi muito bonita, com todos os presidentes de grandes associações irmãs da BDF. Foi a primeira vez que, de uma forma disruptiva, aconteceu um painel como esse, num instituto, numa associação, num congresso de tributação, né? E ontem, todo mundo muito emocionado, com muitas homenagens ao professor Paulo. E o Paulo Aires falou uma coisa que me tocou profundamente. O doutor Paulo, ele era movido aos alunos, né? O Robson esteve aqui, ele era movido ao ensino, esse é o legado dele. Então, ele largava qualquer reunião com o cliente para atender um aluno, e falava, Robson, toca, se vira. E o Paulo falou que, quando ele foi fazer uma reunião para finalizar o mestrado, uma reunião de orientação, ele foi vestido de estudante, assim, calça jeans, camiseta, tênis, e ele falou, professor, desculpa de eu estar vindo aqui vestido de estudante. E o doutor Paulo falou, estudante somos todos nós, todos os dias. E é isso que eu estou vendo aqui nesse congresso. Quero agradecer a presença de todos vocês. E todas. Queria uma foto das mulheres aqui perto da gente. Não teremos intervalo, porque agora está vindo o talk show que vai ser conduzido pelo Gustavo, com mais estrelas, um casting maravilhoso. O Gustavo gosta que tenha sangue, então é um contra o outro, de uma forma harmoniosa, mas todo congresso tem que ter um factoide. Vamos lá, mulherada, estou esperando vocês, sem intervalo. Obrigada por todo mundo estar aqui com a gente.